Meu nome é Dante Marcelo Galian, eu sou docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Sou também coordenador do projeto de pesquisa que foi financiado pelo CNPq, Memória do Coração, Visões sobre o Coração Humano a partir da experiência do transplante. Esse projeto foi concebido em 2010 e de 2010 a 2012 ele foi desenvolvido com o apoio financeiro do CNPq, envolvendo, além de mim, uma série de outros pesquisadores aqui do Centro de História, inclusive não só deste departamento, mas também do Departamento de Cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. É um projeto pioneiro, extremamente importante, porque parte da perspectiva do entendimento, da compreensão do fenômeno do transplante cardíaco a partir do conceito da experiência. Ou seja, o que nós objetivávamos nesse projeto era entender como o transplante cardíaco era interpretado, como é que ele era dado significação a essa experiência a partir do ponto de vista do paciente transplantado, do profissional da saúde e também das pessoas mais próximas desse paciente, ou seja, os seus acompanhantes. Nós partimos de um referencial teórico fundamentalmente na base da fenomenologia e da hermenêutica, no sentido de pensar uma pesquisa que abrangesse não só o aspecto daquilo que tradicionalmente a bibliografia coloca do ponto de vista da qualidade de vida do paciente ou das questões relacionadas à rejeição do órgão ou aspectos específicos do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria. Mas, fundamentalmente, o que nos interessava era a questão da simbologia, ou seja, do simbólico da experiência do transplante, a simbologia do coração e o significado dessa experiência. Partimos também de um arcabouço, do ponto de vista teórico, que é basicamente histórico, ou seja, partindo do princípio de que o coração, historicamente, desde a antiguidade, vai sendo encarado como sendo o órgão relativo à ideia do conhecimento, do sentimento, sede da alma, e que passa por um processo de destronamento nos últimos séculos, de maneira particular no século XX, quando esse papel de centro da consciência e centro do conhecimento passa do coração para o cérebro, ou seja, aquilo que a gente chama de processo de cerebrização antropológica. E nós queríamos ver, dentro dessa experiência tão radical do transplante, em que medida ciência e cultura se relacionam a partir da experiência de vida, seja dos transplantados, sejam das pessoas que estão junto a esses transplantados, sejam dos próprios profissionais da saúde. A metodologia utilizada foi a metodologia da história oral de vida, que privilegia essa perspectiva do aspecto da experiência. Então nós partimos de uma entrevista aberta, semi-estruturada, com questões de corte, não é um questionário, nem é uma abordagem objetiva da questão, mas simplesmente colocar a questão sobre a história de vida de cada um desses pacientes ou desses profissionais e ver em que medida a experiência do transplante influencia, interfere na sua trajetória de vida. Então, foram 49 entrevistas entre pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. O espaço em que isso foi realizado foi dentro do serviço de transplante cardíaco do Hospital São Paulo, aqui da Escola Paulista de Medicina. E como resultado, o que nós podemos observar é que nós criamos uma massa documental, um arquivo de informações extremamente interessantes que agora nós começamos a estabelecer linhas e categorias de análise que nós passaremos agora, nesse segundo momento do projeto, a desenvolver. Dentre essas categorias, talvez uma das que vale a pena destacar é justamente em que medida o coração é interpretado por esses sujeitos da pesquisa, sejam eles pacientes, sejam eles profissionais de saúde. Em que medida
o discurso do coração enquanto uma bomba biomecânica responsável pela circulação do sangue, que é um discurso extremamente frisado e fortalecido, até porque é ele que pressupõe ou possibilita a própria ideia do transplante, ou seja, a substituição de um coração por outro. Ele está presente, obviamente, como um pressuposto tanto nas falas dos profissionais quanto dos pacientes, porém, através dessa metodologia da história oral de vida e da perspectiva da busca do significado, foi possível também perceber que nem sempre esse discurso científico ele está de todo preponderante, né? Uma série de outras perspectivas, de outros aspectos também são abordados, né, nas mais variadas e curiosas maneiras de interpretar o fenômeno do transplante. Por exemplo, do ponto de vista do paciente, toda a preocupação em relação à sua própria identidade, né? Ou seja, o questionamento sobre a possibilidade da perda da identidade ou da transformação da identidade, questões que aparecem em muitas das entrevistas, como por exemplo o fato de um homem ter um coração transplantado no seu coração de uma mulher, né? Em que medida isso o afeta ou não, né? E não só na perspectiva do paciente, mas também daquelas pessoas que acompanham esse paciente de maneira mais próxima, como por exemplo esposos, filhos, maridos, né? Ou seja, que observam modificações ou não em torno dessa experiência do transplante, né? Um outro elemento interessante dentro disso é perceber como os próprios profissionais da saúde, né, que o que se pressuporia que tivessem toda uma significação do coração baseada fundamentalmente numa visão essencialmente técnica e científica, também apresentam questões assim muito interessantes, do tipo fazer ou não fazer o transplante, por exemplo, de um coração de um doador, por exemplo, que era portador de uma psicopatologia, né? A princípio, isso não seria um fator impeditivo para se fazer o transplante do ponto de vista meramente técnico, mas do ponto de vista simbólico, né, esse é um fator que aparece nas entrevistas como um elemento questionador, né? A pesquisa mostra que, apesar de a gente estar vivendo um momento de grandes transformações e grande prevalência das concepções científicas, materialistas e técnicas a respeito do coração, do ponto de vista simbólico ainda se apresentam elementos que vêm de uma tradição cultural extremamente forte, acho que não apenas no Brasil, mas também fundamentalmente no Brasil, né, de associar o coração a um órgão que extrapola o aspecto meramente biológico. Então esse é um aspecto muito interessante. Outros aspectos também que surgem como resultado dessa pesquisa dizem respeito fundamentalmente à própria questão das expectativas de morte e de vida, né? Uma questão que aparece muito frequentemente porque para que eu possa viver, algum outro tem que morrer, né? Então tem toda uma discussão em relação à perspectiva de culpa, né, de estar vivo, né? A questão da gratidão, né? A questão do conhecimento ou não da história de vida do doador, a perspectiva de você estar carregando, de certa forma, uma parte de uma vida que não lhe pertence. Enfim, são inúmeras questões que agora estão sendo, nesse momento da pesquisa, levantadas, categorizadas e que certamente vão dar origem a muitos trabalhos, né? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista antropológico, social, né? E com repercussões, seja do ponto de vista do conhecimento da questão do transplante, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista psicológico, né? Então, sem dúvida, esse é um trabalho que já trouxe e vai trazer muitas contribuições em diversos campos deste conhecimento. Então, todo esse material vai estar disponibilizado no site do BMHV, Banco de Memória e História de Vida da Escola Paulista de Medicina Unifesp, acessível não apenas aos pesquisadores do projeto, como também à comunidade científica de maneira geral. De forma que a gente, através desse banco de história de vida, a gente possibilita a socialização maior dos resultados dessa pesquisa. Então, mas também para outras pesquisas e outros projetos que visem o tema do transplante de maneira geral e o transplante cardíaco de maneira particular.